Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Luciano, eu sou analista independente de investimentos, sem certificação CNPI. Fazendo um disclaimer rápido, nenhuma das análises feitas por mim neste canal tem cunho de indicação ou recomendação de compra ou de venda. Não tome como base para suas próprias operações. Disclaimer feito, vamos lá. Bom, me apresentando novamente, eu me chamo Luciano Souza. Eu sou engenheiro mecânico e professor. Como professor, eu amo ensinar. E não só pela transmissão de conhecimento, mas pelo aprendizado. Uma das minhas maiores referências, tanto como professor quanto mercado financeiro, é o Wagner Caetano. Tanto é que foi uma das minhas inspirações para vir a fazer esse modelo de vídeo, de análise e tudo mais. Porque, como ele mesmo fala, é uma via de mão dupla, onde você ensina e aprende tanto quanto. E eu, como um investidor pessoa física, na qual também gestiono fundos privados, outras pessoas físicas que me pagam para operar por elas, né? E desta forma eu quero poder compartilhar e transmitir o conhecimento que eu tenho. Dessa forma eu quero aprender muito mais, porque a responsabilidade que se tem quando você ensina, ela pesa muito mais do que quando você está fazendo por si. Isso eu já trago desde a época de faculdade, onde eu dava aulas das matérias que eu achava difícil. A forma a qual eu aprendia é ensinando. Então vamos lá. Aqui nessa análise eu quero abordar primeiro do Brasil a Bovespa em dólar, futuros, tanto o índice quanto o dólar, fazer os estudos de ações de maior peso e relevância na minha visão na carteira teórica da Ibovespa, que é o ITUB 4, Vale 3, Petro 4, Bebas, BBDC 4, Itaúsa 4 e JBS S3, certo? Faremos também os índices financeiro, imobiliário, material de consumo, INDX, o índice de energia, o índice de indústrias, entre outros. Faremos também o estudo dos Estados Unidos e Ásia. Posteriormente colocarei também Europa, fazendo estudo da Nasdaq, fazendo estudo do S&P, Dow Jones, do índice dólar, fazendo estudo também da Shanghai Composite e da Nikkei. Faremos também o estudo de commodities, Brent, WTI, petróleo, o ouro. Eventualmente também faremos do minério de ferro. E na parte do Forex faremos o estudo Euro-USD e também BRL-USD. Correto? Na tela BVS-USD, usando aqui nossa ferramenta investing.com. Temos na tela aqui Ibovespa em dólar. Deixa eu mudar ela para real. Em real, temos aqui uma máxima em 102.610. Hoje tivemos um movimento bastante pujante, que foi puxado pelo excelente acordo do Mercosul durante o final de semana. Tivemos também, isso aí acabou puxando, né, os frigoríficos, as agrícolas, o pessoal que vai ser mais bem quisto com esse acordo Mercosul e Europa. Então, isso sem dúvidas traz bons ventos para as nossas terras. Isso é muito bom. Porém, né, tivemos lá um mercado em alta, só que não dá para negar que é uma shooting star, é um padrão de topo. Tá na banda alta, tá longe de média, tem aqui uma LTA, tem, mas existem os seus sinais sim de que pode vir a ser um topo duplo. Lógico, mínimas maiores que as anteriores, máximas maiores que as anteriores.
Só que o tamanho desse corpo na parte da venda me preocupa um pouco, né? E como nós faremos análises a seguir, nós temos aí os nossos papéis de peso também sinalizando uma queda. Então seria admissível pensar em uma correção na Ibovespa, o que seria bastante saudável, né? Não estaria inflexionando o mercado para uma queda ou algo do tipo. Apenas seria saudável, mas olho vivo no possível topo duplo. Vamos ver amanhã o que o mercado fala, se vai tentar pegar essa máxima de hoje, ou se já perde a mínima, talvez um teste desse LTA, vamos ver. E em dólar, o que temos? Por que a gente faz análise em dólar, pessoal? A análise em dólar ela é muito importante para a gente ter a visão que o gringo tem, né? Que o estrangeiro tem. Porque logo após nós analisaremos o fluxo também, o dinheiro ele gira aqui dentro. Mas sem dúvidas, quando vem o fluxo estrangeiro, a gente tende a ter uma movimentação muito mais expressiva, seja para cima ou para baixo. No mercado lá fora também abriu em alta, só que lá foi ainda mais evidente o tamanho da queda, né? E devolveu em parcial, né? Porque, lógico, fechou em alta. Né? Fechou em alta sim, por conta dessa distância aqui entre o fechamento de ontem e a abertura de hoje. Mas falando no intraday, a gente teve lá um toque na banda alta, tivemos lá a sua devida correção. Uma devolução de prêmio durante o intraday. Mesma ideia, tem espaço para cair? Tem, está longe de média, é um candle de dúvida, mas nada que possa de alguma forma inflexionar ou algo do tipo. Vamos agora para o índice Ibovespa, analisando o mini. Vamos lá. Ameaçou que iria no topo duplo, ameaçou que iria no topo, né? Mas não o fez. Tinha tudo, né? Para ir. Já abriu em alta muito forte, mas abriu, fez um topinho e veio uma devolução. Temos aqui uma LTA, temos sim senhor, sim senhora. Vamos marcar ela aqui, vamos marcar ela. O que a gente pode marcar? Temos aqui esse movimento. Temos esse movimento aqui. Algo nesse sentido, né? E se a gente puxar mais uma aqui de baixo, talvez, o que dá para ver aqui? Eu acho que essa aqui não faz sentido, vou deixar só essa outra mesmo. Agora se a gente colocar isso aqui numa hora, fica um pouco mais visível a tendência aqui, né? Tinha aqui uma tendência do curtinho, né? Aqui, que foi devidamente respeitada, milimetricamente respeitada. E se a gente colocar aqui em cima, também foi muito respeitada, milimetricamente respeitada. Tem uma estrutura de alta? Tem. Topo, fundo, né? Topo, fundo. Amanhã, se perder essa LTA, provavelmente já vem aqui direto no 101.340, 101.420, que é uma região de muita briga, né? 101.420 por aí. E se permanecer dentro do canal, tem tudo para subir, até buscar lá a parte do topo histórico e fazer uma briga ali, né? Essa venda foi fácil hoje? Foi. Não dava para dizer que não foi, porque veja bem, ela abriu fora da banda, fecha dentro. Na perda dessa mínima, já estava fácil, né? Você tem aqui 730, você coloca o stop aqui a 321. O stop não é barato, né? Não mesmo. O stop não é barato. Você vai ter aí quase 600 pontos de stop. Mas dá para ter feito, porque você teve um toque aqui embaixo em 102. Então, 700 pontos de ganho. É algo de 1 para 1, 1,01 para 1.
Dá para fazer? Dá para fazer, mas no intraday teve muita oportunidade mesmo. Tanto é que se a gente colocar isso aqui no 15 minutos, você vai perceber que teve inúmeras oportunidades. Abriu aqui, já fez aqui a sua lateralização, aí foi lá em cima, tocou o canal e aí já veio com essa pinça de topo, né? Já veio com esse movimento mais forte. Na perda dessa mínima aqui, eu já dava para ter vendido em 965, claro, na minha visão. Vendeu aqui, stop acima, em 275, você vai ter aí em torno de 300 pontos de stop, mas você tinha um caminho inteiro para percorrer. É lógico que falar isso com o mercado fechado é muito mais simples, né? Eu não vou ser utópico aqui de falar, nossa, durante o mercado é fácil analisar. Não é. Eu opero em intraday e é difícil sim. Mas aqui a gente tinha o sinal que poderia vir buscar a média, tem aqui a VWAP, tem a média de 21, então tinha assim alguma coisa que poderia mostrar uma tentativa de vir, pelo menos na média de 21, ou se perdesse vir aqui embaixo. E veio, né? Veio aqui no, na LTA do 1 hora. Então, a gente tem sim uma possibilidade amanhã, na minha visão, abriu fora dessa LTA, já cai, diretão. E se abriu acima, pode ter uma briga aqui para vir abaixo e continuar essa sequência aqui. Ó, o que a gente tem? Topo, fundo, topo, fundo, topo. Aqui não dá nem para considerar, a gente teria que considerar essa perna inteira, né? Topo, topo, fundo. A estrutura de baixo está feita. O que é a estrutura de baixo? Quando a gente lembra da teoria de Down, as mínimas têm que ser mais baixas, os fundos terem que ser mais baixos que os anteriores e as máximas mais baixas do que as anteriores para configurar uma estrutura de baixa e o inverso para uma estrutura de alta. Quando a gente olha isso aqui nos 5 minutos, fica ainda mais evidente o movimento que tivemos durante o dia. Essa compra aqui eu peguei, que o que fez? Foi fora da banda, fechou dentro. Nessa máxima eu peguei, ó. Por quê? Pinça de fundo fora da banda. Se a gente colocar uma M200, a M200 está passando aqui. Pegou daqui, ó, eu tenho um risco de 130 pontos para um gain lá em cima de quase 300, 350 pontos. Então teve um risco retorno muito bom. Aqui em cima tivemos também um banho aqui, né, cara? Que veio aqui em cima, aqui já fez uma espécie de shooting star, o pavio deveria ser um pouco mais longo. Mas o fez, tocou na VWAP, e aí veio esse 5 minutos aqui, absurdo. Na perca desses 5 aqui também já dava para ter vendido com stop ligeiramente acima. E aí só surfar a onda, né? Foi lá embaixo e tudo mais. Então a oportunidade teve, foi muito boa, né? Bem como aqui em cima também teve as vendas lá pelo 15 minutos e também pelos 5 minutos. Correto? Então, na minha visão, o que temos para amanhã é justamente isso. Abrindo acima desse 102, a gente tem uma possibilidade de lateralização. Abrindo abaixo de 102, a gente tem uma possibilidade de vir direto aqui pela região dos 101,350, 101,420. Ok? Agora vamos para o dólar. WDOC1. O dólar, o que ele fez? O dólar tá brigado, né? O dólar ele lembra muito o que está fazendo aqui, o que fez aqui, ó. Então, olho vivo no dólar. Não vamos vacilar com ele, não. Esse bichinho é nervoso. A gente tem uma LTA aqui, dá para traçar alguma coisa que já foi perdida, por sinal, né? Se você me falar, mas tem topo mais alto, mais baixo, perdão, topo mais baixo e fundo mais baixo. Será? Porque, olha, veja bem, aqui, ó. Deixa eu apagar essa reta aqui. Ó, essa mínima aqui foi em 809, né? 810. E essa daqui foi em 814, 813. Então, isso aqui não é fundo, tá? Quebrou a estrutura aqui, no diário. Então, pelo menos por hora, a gente está tendo uma acumulação ou uma distribuição. Perdeu essa região aqui de 810,
tem um caminho livre até aqui embaixo. Tem 700, não, aqui já é muito, aqui no topinho. 818, temos aqui no 790, e temos aqui nessa região do 745 até 764. 764 por aqui. Essa região aqui, ó. Isso aqui vai ser um ponto de briga absurdo. O dólar escorregou aqui e vem para cá. Só que a gente tem um dia como hoje. Que o que acontece? Ele vai lá embaixo, sinalizando que vai perder mínima e vai engatar uma senhora alta. E o que ele me faz? Ele deixa um fundo em 21 e ele vem com essa força absurda e ainda dá conta de fechar dessa forma. Isso me preocupa. Por quê? Porque aqui a gente pode ter uma figura em W. Percebe que aqui, ó, a gente já tinha uma figura em W que foi negado. Beleza? Ó, primeiro teve esse, que aí o eixo estava aqui, ó, em 903, 904, foi acionado, porém não configurou, negou. Aí agora a gente tem mais esse daqui, ó. Olha aqui, ó, de 928, aí vem aqui com eixo em 72, 73, veio cá embaixo. Se amanhã penetrar essa média de 21 e ganhar esse 72, eu vejo como uma simetria em W aqui, com o primeiro alvo já no 926. É possível? É possível. Mas, lógico, pode ser só um descanso aqui para continuar a paulada de queda. Não descarto, mas que a gente tem que ficar atento a esse pavio enorme aqui na ponta compradora hoje, mostrando que teve uma atuação muito expressiva dos caras. Agora indo para ações, pessoal. Vamos lá. YouTube 4. YouTube 4 eu fiz uma análise dela nesse final de semana. Não por essa ferramenta aqui, eu fiz uma análise pelo Profit Chart, mas o ponto aqui. Se a gente olhar isso daqui no semanal, deixa eu abrir o semanal aqui. Ótimo. Semanal. Tá correto isso? Tá correto. O que tá dando essa diferença visual aqui? Que estranho. Uma diferença visual bem expressiva. Bem expressiva mesmo. Isso no diário. Não, eu acho que esse gráfico aqui não está muito correto. Deixa eu ver, Itaúsa. 293 no diário. Não, isso é uma hora. Aqui, o diário da Itaúsa tá certo. Tá, vamos falar logo de Itaúsa. Itaúsa ela tinha o quê? Sexta-feira ela fez 13,07. O topo anterior dela, que é esse aqui, ó, estava em 13,05, 13,04. 13,04. Sexta-feira ela rompeu esse topo, porém fechou abaixo. Aí, hoje, ela já abriu em 13,0 quanto? 13,05, se eu não estou enganado. Não, tá aqui. Ela já abriu em 12,99. No intraday chegou a bater 13,05 e aí devolveu. Para mim, isso aqui acionou venda. Acionou venda. Tem uma estrutura de alta aqui? Tem. Topo, perdão, fundo, topo, fundo, topo. Porém, a gente tem aqui uma reta, né? Bem declarada aqui, ó. Então, poderia vir aqui na faixa dos 12,50, 12,60? Poderia. Eu vi isso aqui como uma venda, por quê? Porque tentou romper o topo histórico e não o fez, certo? Então me deixou assim com um sentimento negativo que na minha visão mostra uma venda. Vamos tentar de novo YouTube. Agora tá certo. Beleza, agora tá certo. Tá. A gente tem aqui no YouTube uma LTB bem aqui. Isso aqui na verdade teria que estar mais ou menos por aqui. Tem que ajustar isso no semanal só. Deixa eu tentar aqui semanal. One week. Aqui, boa. Ó. Se a gente ajustar isso aqui legal. Tá bem aqui, ó.
Acho que tá bacana assim. Tá. O ponto aqui, ela tem a CLTB do semanal para tentar ganhar. Não fez. Chegou a tocar e já veio nessa devolução depois de um doji, certo? Se a gente trazer isso aqui agora para o diário, ficou ainda mais claro. Foi lá em cima, tocou e não fez. Deixando essa estrela cadente aqui. Não é bem uma estrela cadente porque tem pavio para baixo, né? Estrela cadente de fato, aquela de livro, não tem pavio para baixo. Mas está longe de média, tem ali uma sinalização de briga, tem essa região aqui. Se você me falar, isso aqui pode ser uma bandeira de alta, pode, ué. É possível, né? Que a gente pode traçar aqui, vamos dar uma estudada. Algo assim, talvez, seria algo assim. O que dá para fazer? Dessa forma. E aí a gente projeta algo mais lá em cima. E aí a gente projeta algo nesse sentido. Ou assim. Acho que é assim, né? Não, acho que não dá pra... Que tem aqui uma espécie de bandeira, flâmula, tem. E não há dúvidas, né? Que existe aqui uma estrutural extremamente bem montada, né? Temos aqui sim, deixa eu apagar isso aqui, que senão fica estranho, né? Fundo, topo, né? O que... Aí vem aquela questão, né? Isso aqui foi um A, B, C e agora vai fazer o D para vir o E? Ou só está descansando para continuar a perna C? Veremos. Mas na minha visão, isso aqui, essa sombra gigantesca aqui na venda, né, me mostra uma certa força e um cansaço da parte compradora. O que deve sinalizar, deve mostrar algum impacto no papel. E está na parte alta, né, está longe de média. Qualquer correção aqui não muda o cenário do papel, mas tem possibilidade sim para cair. Aí temos Vale 3. Vale 3 também fiz uma análise semanal dela, onde eu deixei uma compra pendurada no rompimento dos 53,80. Infelizmente não foi a 57, foi a 53 e quanto? 53,78. Ou foi 79? Aqui 53,79, mas não bateu no 80, que era onde precisava romper para acionar a minha compra. Eu fiz um estudo dela aqui no semanal e eu vi aqui algo que lembra um ombro, cabeça, ombro. Será que eu consigo marcar aqui? Eu estou acostumado a usar outra ferramenta, mas vamos tentar. O que eu vi? É isso aqui. Deixa eu colocar isso aqui de branco. Aí, isto e isto. Então, a gente tirou uma reta pescoço aqui, ó, que foi rompida hoje, né? Foi rompida hoje. Porém, a gente tem essa região aqui dos 53,80 que precisa ser vencida. Uma vez acima de 53,80, pegando uma projeção de mastro aqui, eu não vou fazer certinho aqui e tal, mas o ponto aqui, levaria o preço lá para R$ 70,41. Eu quero pegar essa posição, deixar stop logo abaixo de 53,80, 53 uns quebradinhos, dependendo como é que o mercado vai trabalhar, a gente vai gerenciando o stop, correto? No diário, não precisa nem falar, né? O diário mostrou uma força absurda, aquela coisa linda e tudo mais, então tem espaço para subir? Tem espaço para subir. Então vamos ver o que o mercado nos mostra, né? Mas que tem um espaço para subir, tem. Amanhã, o ponto de briga aqui, de pancadaria, é justamente no 53,80. Uma vez acima tem caminho para disparar. Se amanhã abrir baixa, der uma correção, tem um gap gigantesco aqui para ser fechado. Não descarto não, mas eu gostaria que primeiro ela rompesse. Fazendo a inversão de polaridade, mantendo esse gap para trás, que aí a gente pode considerar até ele como um gap de fuga. Tem outro aqui, né? Esse aqui foi fechado? Foi fechado. Então a gente tem um gap aqui, e enfim, tem um caminho para subir aí, né? Vamos pensar em Petro 4 agora. Petro 4 diário. Nossa, que paulada, hein?
Perdeu essa LTA? Como que estamos? Não, não perdeu. Continua ali. É isso aí. Continua ali. Não fez o toque da LTA. Média de 21 ligeiramente abaixo. Tá mais próximo de média. Tem um topo aqui, né? Tem um topo aqui no 28,39. O que eu vejo da Petrobras? Interessante que o petróleo subiu, né? E mesmo assim o mercado fez um serviço desse. Essa cotação tá certa? Deixa eu olhar aqui. Petro 4, 27,26, tá certo. Caramba, que queda, hein? Queda de 0,55. Não foi uma queda muito expressiva, porque o mercado sexta-feira fez isso, né? Mas o problema é que abriu muito forte, chegou a bater lá nos 28,03 e me dá uma devastação dessa daqui. Se você for considerar isso aqui, ó, uma vez abaixo de 27,04, o estrutural de venda tá feita, né? Então vamos ver o que o mercado vai fazer. Se perder essa LTA aqui, pode dar uma correria para baixo, indo até buscar essa região aqui primeiro, né? Que é a região aqui dos 28,83. Depois disso aqui tem um endereço aqui na faixa dos 25,50, mas não sei se chega não. Sinceramente não sei se chega. Talvez tenha uma briga aqui de lado, uma lateralização, pode até romper, mas caminha para cima, na minha visão. Debase 3. Aqui a situação já fica um pouco mais complicadinha, né? Foi fora, fecha dentro. Um candle com essa força. Distância de média. Aqui o cenário está um pouco mais nebuloso. Qual que são os pontos de briga aqui? A gente tem aqui o 50-70. Estrutural de alta tá bem montada, tá bonita, tá sim senhor, sim senhora. Tem essa LTA aqui, tem sim. Fundo topo. Deveria ter sido um pouco mais forte esse momento, porque isso aqui foi muito forte, né? Então não dá para esperar nada muito forte, principalmente com essa distância de média. Mas hoje chegou a fazer TH, sério? É isso aí, chegou a fazer TH hoje. Olha lá, coisa bonita, hein? Só que fez TH e negou, né? O TH era 5451 e chegou aí acima, chegou aí a 5456, 5467 e veio abaixo mesmo. Aqui o cenário já está um pouco mais nebuloso, né? Bem nebuloso mesmo, já mostra aqui uma possibilidade um pouquinho maior de queda. Nossa, tá. Mercado não tá fácil, mas também não tá impossível, né? Nada que a gente não consiga arrancar dinheiro. BBDC4. BBDC4. Estrutural de alta tá aqui, tá assim. A gente pode fazer algo assim? Dá pra fazer, dá. Tem uma estrutural de alta aqui. Topo, fundo, topo, fundo, topo. Essa região aqui tá com muita briga. Poderia vir a cair um pouquinho, buscar LTA talvez, buscar compradores. Não fez TH, né? TH aqui está na região de 38,67. Chegou a bicar na sexta-feira, mas hoje não. Perdeu a mínima. Alguns ousados já venderam hoje. A perca dessa mínima de sexta-feira já teve gente vendendo, principalmente por conta desse candle gigantesco aqui de venda, mostrando que o mercado abriu lá em cima, um gap, e veio devolvendo tudo no intraday. Então, teve muita gente que vendeu? Teve, sim senhor. Itasa já falamos, e agora JBS, que foi justamente um destaquezão do dia de hoje, né?
Tudo aí pelo movimento do Mercosul. Foi muito bonito, por sinal. Foi bem legal o movimento. Abriu com gap GG, né? Só isso a se falar. Próximo caminho dela 22 e 81. Uma vez acima disso. Ganhando essa máxima aqui de hoje, ela tem um caminho rápido aqui a 22,81. Passou disso, ela já vem para cá para cima, que é justamente nos 23,72. Tem esse gap gigantesco aqui. Uma coisa que eu gosto de analisar da JBS é o seguinte: ela, até pela questão da correlação com o dólar, né? Ela, na minha visão, ela faz assim um movimento de previsão do que vem. Você percebe que as quedas mais tênues dela foram justamente nas quedas mais tênues do dólar. E quando você tem uma JBS fazendo este movimento com um gap desse tamanho, mas teve Mercosul? Teve acordo comercial? Teve China e Estados Unidos fazendo uma conversa mais amigável? Teve. Mas veja bem, são 6%, entendeu? 6% não é pouca coisa. Então, a gente pode vir a ter uma correria. Chegou a pegar 6%, né? Mas fechou com 5,51 de alta. A gente pode ter alguma correção mais abaixo? Pode, mas na minha visão eu vejo que está mais fácil para subir, principalmente se o dólar der uma correria para cima, né? Então, vamos lá. Ok, fechado as ações, agora vamos para os índices IFNC. Índice financeiro, Shooting Star, né? Shooting Star, talvez um topo duplo, depois de muito enrosco aqui, muita briga, distância de média, pode cair. Tem um caminho para cair aí. Primeiro endereço vai ser aqui nessa região nesse fundinho aqui. Vai ser na região dos 11.813,24. Bem por aqui. Exatamente. E para isso cair, banco cai. Ponto. É isso que tem que acontecer. Agora falando de match, setor de materiais básicos, mesma leitura, mesmíssima leitura. O ponto aqui, mas chegou a fazer TH? Fez, né? Fez. No intraday chegou a fazer TH, batendo lá em 32,5516 e fecha com esse corpo gigantesco de queda. Tem essa distância para média? Tem. Próximo ponto aqui é nos 32,6254. Perdeu aqui, pode vir buscar a média ou essa região aqui. Beleza? Ok. Agora falando de imob, setor imobiliário. Setor imobiliário, nas máximas, né? Fechou aqui um movimento. Não dá para chamar de pinça porque tinha que ser maior, né? Tinha que ser maior. Mas dá uma dúvida. Dá uma dúvida com uma distância muito grande de média. 949,63 e a gente está com o mercado a 1003. Tem sim uma distância considerável. 53 pontos praticamente, né, da média de 21 até o ponto. O setor imobiliário só subiu, né? Olha que alta linda. Que alta linda. Quem pegou esse rompimento de pivô aqui que já tinha o mercado esticado, foi embora. Não teve muito problema não. Aqui a gente teve um rompimento aqui em 998, só subiu 100, né? Então, que setor bonito. Fez realmente um padrão bacana. Agora o índice de consumo, mesma leitura, estrela cadente, corpo... mas tá verde, estrela cadente é vermelha. Eu leio como estrela cadente isso aqui, pavio grande, corpo... Eu leio como estrela cadente. Possível topo duplo, você percebe que tudo isso aqui tem muita semelhança com a Ibovespa, né? Que é justamente porque, né, o índice de consumo ela engloba várias ações do setor de consumo. E essas ações, algumas delas têm peso relevante na Ibovespa. Então, claro que a gente vai ter um movimento bacana em relação. Mesma coisa, né? Distância de média e tal, a gente pode vir ter uma correção aqui para buscar média. O que não pode acontecer é perder o 40 com 39, né? 40 com 38 e 58. Isso não pode acontecer. Né?
O ideal, na verdade, era que não perdesse o topo anterior. O topo anterior tá em 40,6430. 40,6430. Então não pode perder essa região aqui, tá? Agora falando de INDX. INDX, setor industrial. Forte, né? Vale puxou o time hoje. Vale puxou e puxou bonito. Tendência de alta. Olha como respeitou isso aqui. Lindo, 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 lindo. Ó. Bonito. Perfect. Aqui. Buscou. Tá na máxima? Não chegou. Chegou a fazer máxima. Mas não fechou na máxima, não. Não fechou fazendo topo histórico. Pode ser um topo duplo? Pode ser um topo duplo. Vamos ver amanhã como é que a Vale vai responder. O Vale tem muito peso relevante nesse setor industrial. Muito mesmo. Ela e parte de siderúrgico. Vamos ver agora o índice de energia. Nossa, que esticada, hein? E votou bonito. Caramba. E votou na quinta-feira. Que lindo. Tem um gap aqui para ser fechado. Aí tá fora da banda, né? E uma distância absurda da média. Eu esperaria uma queda aqui, no mínimo até a região dos 62, 694. Isso mesmo. Região dos 62, 677. Esperaria uma queda até essa região, média aí subindo devagar, até aproveita para fechar esse gap e tudo mais. Mas setor de energia tá com tudo, hein? Apesar de que estava meio de lado, né? Mas veio aqui rasgando tudo. Legal, bacana. E agora, para finalizar, não, setores é isso aí, acabou. Vamos agora analisar lá fora. Chique. Nasdaq Composite. Abriu em alta, tem gap, não conseguiu fazer topo histórico. Não conseguiu. Abriu em forte alta e veio aqui. Tá, vamos lá, o que causou esse arrefecimento, como diz o Wagner Caetano, no mercado como geral? A questão do PMI da China já foi e nós tivemos os dados dos Estados Unidos, que mostram aí uma certa preocupação global com o setor industrial, com o PIB mundial. Isso deixou um pouco as coisas mais... tirou um pouco da evidência do G20, né? Então tem um gap aqui, né? Pode vir corrigir um pouco até aqui nos 80,09. Pode ter uma distância muito grande de média e tudo mais. Eu acho difícil subir com esse gap. Pode ser um gap de exaustão? Pode ser um gap de exaustão. E com essa distância de média, né? Então, na minha visão aqui tá um movimento bacana para dar uma quedinha, né? Agora vamos olhar SP, o S500, SP Future. SP Futuro já está aberto, né? Já está aberto. Até porque eu estou gravando isso meia-noite e 11 horário local, né? Eu moro no centro-oeste, aqui eu tenho um fuso horário a menos de Brasília. SP, o que temos aqui? Máxima histórica, hoje, ontem no caso, né? Abriu rasgando para cima, agora está ali brigando. O ponto é o seguinte, rompeu 92, qual que é a máxima de hoje aqui? 29,5562, 29,8162 é para cima, ponto. Não tem outra. Uma vez, tem essa briga aqui nesse topinho aqui, né? Tem essa briga nesse topinho aqui, que é no 6175. Perdeu esse 6175 aqui, pode dar uma escorregadinha, pode que olha essa distância de média, entendeu? Então tem uma possibilidade de cair? Tem uma possibilidade de cair. Mas não é que vai, tipo, nossa, vai virar o mercado para baixo de novo. Não é isso, entendeu? Só que a gente tem uma distância muito grande de média, já tem uma alta muito pujante. Veja bem que no primeiro sinal de topo, acabou que comprou aqui e está resiliente até agora, ele realiza, entendeu? É bem provável que realize, certo? E agora vamos para o Dow Jones Industrial.
Abriu em alta, né? Foi lá em cima, não fez topo histórico e já veio devolver, né? Mas fechou o gap, né? Fechou o gap. Continua tendo uma distância considerável das médias. Pode sim ter uma queda, mas, né, no mais, fez topo histórico mesmo? Não fez topo histórico não. Olha lá, ó. O topo histórico tá aqui. Foi, topo histórico tá aqui. Não fez topo histórico ainda, mesmo com a super alta de hoje, não fez topo histórico. Topo duplo aqui? Não sei. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, mas que tem uma distância de média aqui. Esses candles aqui, eles deixam uma dúvida no ar, deixa. Mas o público ele tá comprador nos Estados Unidos? Tá comprador. Mas existe, né, os seus porquês no mercado. Tem uma distância aqui e tudo mais, a volatilidade pela banda de Bollinger tá alta, então a gente tem que dar uma estabilizada nesse negócio. Então poderia sim ter uma leve queda. Lógico, minha visão, né? E agora para finalizar, o índice DX. Não finalizar nada, ainda tem coisa pra caramba. Índice dólar futuro. Índice dólar futuro, dólar se valorizando, hein? Dólar se valorizando. Também depois de uma queda paulada dessa aqui, simetria em V, né? Alvo aqui, tem esse ponto aqui, né? Esse enrosco aqui dessa região aqui, ó. Isso aqui tudo é um grande enrosco. Aqui, ó. Tudo isso daqui. Suporte aqui, vira resistência aqui. Então, uma vez acima dessa região, busca simetria em V aqui em cima. Para que tal aconteça, euro vai ter que se desvalorizar muito e emergentes também. Então, DX aí tem uma possibilidade, né? Já abriu em alta, né? Já abriu ganhando esse Marubuzu de ontem. Que paulada. Tem a média aqui. Será que vai só tocar a média de causar um novo derrame montando uma estrutural bonita aqui de queda? Veremos. Mas na minha visão, uma vez acima desse 96,529 aí, acima da 21, tem um caminho para vir para cá, ó, 97, 612. Mas qual o estresse que teria que causar no mercado? Antes disso, lógico, tem os pontos intermediários, né, pessoal? Não vai vir direto, mas tem aqui os seus pontos no meio do caminho. Porém, esse Marubuzu de hoje aqui chama atenção, bastante atenção. Aí agora a gente tem o Composite lá de Xangai. Fechou o gap? Não, ainda não conseguiu fechar o gap. Impressionante. Tá meio de lado lá, né? Meio de lado, exatamente. Mesmo com essa alta pujante que teve ontem. Olha o tamanho desse gap. Olha o tamanho disso aqui, ó. A gente teve um gap de fuga aqui. E agora outro gap de fuga. Não sei, talvez seja exaustão isso aqui, hein? Banda alta, longe de média. Talvez seja uma exaustão. Pode vir fechar o gap e depois dar uma laterizada, chamando média. Pode sim, né? Mas índice de Xangai está interessante. Mas tem um pontinho aqui a ser vencido, né? É justamente, qual que foi a mínima aqui? 30,5268 é onde fecha o gap. Então, 30,5268 é onde fecha o gap. Tem que fechar aqui para poder confirmar um novo movimento. Mas por hora, nada muito relevante. Lógico que essa alta de ontem, em prol da conversa do Trump com o Xi Jinping, foi muito significativa, né? Agora, Nikkei 225. Nikkei. Alta, né? Tem um gap aqui para ser fechado? Tem um gap para ser fechado. Vai ser fechado em 21,877. Caramba, olha o tamanho desse gap. Que isso, gente. Que gap, média tá lá embaixo, deu essa disparada, já rompeu o máximo de hoje. Se tivesse mais alguma notícia muito boa no cenário externo, o Japão poderia vir aqui fechar esse gap
E aí poderia ficar de lado um pouco, até dar uma queda para chamar a média, né? Porque tá muito longe a média, mas tá bonito, ó, tá bonito. Porém, não dá para brincar, né? O alvo curto aqui, na minha visão, já não vale o risco-retorno, por conta que o alvo está muito curto e tem um amplo espaço para cair se assim o fizer. Porém, tem um topinho aqui, né? 21.480 e 9, então dá para segurar o arroxo aqui, mas ponto declarado aqui é vir fechar o gap. Falado de bolsas internacionais, agora vamos falar de commodity. LCO. Petróleo Brent. Petróleo Brent. Vamos lá. O que temos aqui no Brent? Ontem ele fez um movimento louco, né? Foi lá em cima, depois foi lá embaixo. E agora tá meio de lado aqui. Dá pra gente traçar alguma coisa aqui? Só de referência, tá, pessoal? Porque não dá pra chamar isso daqui de grande estrutural de baixa, não, tá? Não tem como chamar isto de estrutura de baixa. Por quê? Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Mas aqui, ó, não é mais baixo. Apesar desse topo aqui ser mais baixo que esses, a gente não tem esta região aqui como mais baixo. A não ser que você chame tudo isso daqui de fundo. Aí, para consolidar a estrutura de baixa, o mercado teria que vir aqui embaixo com força, perdendo 59,58. Coisa que eu acho difícil de fazer. Então, aqui pode dar um andado de lado. E é um pouco peculiar essas três máximas aqui, ó. Três máximas justapostas. E aí ontem deu aquela rasgada para baixo. Pode continuar dando uma quedinha. Pode. Sem dúvidas. Agora o WTI. Mesma coisa, né? Só que diferente do Brent, WTI conseguiu romper os topinhos, né? Será que a gente consegue marcar alguma coisa aqui? Olha lá, bateu, bacana. Chegou a romper e devolveu, mas não perdeu a mínima, né? Altas mais altas e mínimas mais altas. Só que tem uma distância de média, né? Tem uma distância de média. Então, se vier dar uma escorregada, vai escorregar um pouquinho mais forte. O endereço aqui é no 57,31, mas pode dar uma escorregadinha, chamar o preço, para não deixar esse vácuo tão grande, né? Só que na minha visão tem que ganhar essa linha de referência aqui, tá? Tem que ganhar para poder sinalizar um movimento para cá no 6379, depois tem aqui no 6483 e por fim lá em cima no 6658. Ok. Agora falemos de Forex, Euro USD. Eu opero tudo isso que eu estou te falando? Não opero tudo isso que eu estou te falando. O que eu opero aqui, mercado brasileiro, só. Ok? Mas é importante a gente fazer um cenário macro para entender o contexto, certo? Eu pretendo aqui trabalhar com vocês ao longo do tempo, de explicar e transmitir para vocês o máximo do conteúdo que eu puder, explicando desde o que, para que serve a bolsa de valores, explicar sobre imposto de renda, explicar sobre prejuízo, como que você abate, explicar o como que funciona para você poupar, o que é tesouro direto, o que é renda fixa, o que é CDI, quando você vê lá no mercado, paga cento e tantos por cento do CDI, o que significa isso? O que significa o corte na taxa de juros? Por que a galera fala que isso vai dar tanto up no mercado financeiro? Tudo isso eu quero explicar ao longo do tempo. Mas daí eu conto com o seu comentário que você está lendo aí, deixa aqui nos comentários a sua dúvida, a sua sugestão, a sua crítica. É muito bem-vindo, sem dúvidas. Eu sou um professor, eu sou um analista independente e eu sou investidor como você. Então, estou aqui no mesmo barco, estou brigando junto, né?
A gente perde junto, a gente ganha junto e bora pra cima. E assim, eu quero ir aprimorando, passando o máximo de conhecimento, ensinando sobre táticas, sobre formas de visualização, sobre implementação. Aqui eu estou usando o TradingView porque eu preciso olhar o mercado como um todo, mas depois, no meu vídeo anterior, eu estava usando o ProfitChart, lá você vai ver como é que eu opero. Hoje eu fiz uma leitura, ontem, né, no caso, uma leitura muito boa do mercado, deu tudo certo, cumpriu a leitura, buscou de fato a LTA de 1 hora, isso é muito bom, a gente procura usar um cenário macro para a coisa, né? Vamos lá. Euro USD. Nossa senhora, o euro já abriu em queda. E já abriu perdendo esse marabuzu aqui. Vixe Maria. Foi aqui fora, né? Fechou dentro, fechou fora, laterizou, fez 3 pinças, rompeu, fez, na verdade, 4 praticamente. Até sinalizou que seria uma alta, né? Até sinalizou que seria uma bandeira aqui, né? Você olhar bem, ó. Olha aqui. Aqui, aí você tem isso, aí você tem isso. Se eu rompesse aqui, ela projetaria esse mastro aqui, lá em cima, no Swing 15. Mas não fez, veio abaixo, trazendo logo na média de 21 e já perdeu a média de 21 e hoje já perde com força. Então, o próximo endereço aqui, na minha visão, deixa eu só apagar isso aqui. Na minha visão, o próximo endereço aqui, o topo anterior já foi perdido. Tem uma briga aqui nessa região de 12,65 e perdeu aí, já pode vir direto aqui nessa região do 11,83. Né? Complicadinho. Vamos marcar uma reta de referência aqui, uma LTA, alguma coisa do gênero. Vamos lá. Acho que não faz muito sentido. Acho que faz mais sentido puxar daqui. Acho que faz mais sentido. Vamos ver, né? Se chega aqui, talvez. Bora ver. A estrutural de alta tá montada, né? Topo, fundo, topo, fundo, topo. Fundos mais altos que o anterior, topos mais altos que o anterior. Poderia vir aqui tocar, fazer esse movimento. Percebe que esse marubuzu aqui, ó, de baixa, ele é muito semelhante a esse aqui. Então a gente pode ter uma repetição do movimento aqui, ó. Vir aqui, tocar a média, percebe que aquele também rompeu a média de 21. A gente poderia vir aqui tocar essa LTA e ir para cima, onde rompendo esse 1,14 aí, 1,14,12 e 1,14,17, tem um caminho aberto para ir mais acima. E falando agora do nosso querido Real USD, USD BRL, o que nós temos aqui? O dólar se valorizou pra caramba, tá fechado o mercado ainda, né? Valorizou pra caramba na sexta-feira, aí hoje foi lá embaixo, não chegou a tocar essa mínima aqui, né? Isso aqui nada mais é do que o dólar, tá, pessoal? Só que isso aqui eu estou usando o Forex só para poder fazer uma análise de Forex aqui, para poder manter o negócio. Mas segue a mesma análise do dólar. Veio aqui embaixo, deixou essa sombra imensa aqui. Nesse caso aqui a média está um pouco mais próxima. Uma vez acima dessa média de 21, pode sim vir para cá, para cima. Tem um Wzão aqui, ó, que poderia ser acionado com o ganho desses 39238. Quem sabe, né? Vamos ver o que reserva. Será? Veremos. Bom, finalizada essa parte, deixa eu só falar de juros. Eu não tenho como mudar a tela agora, infelizmente, mas nós tivemos uma queda de juro de 1,19 na ponta curta, falando de 2021. Nós tivemos na ponta longa, falando de 2029, 1,95 de queda. Isso é muito expressivo, sim. Quando você faz uma análise de taxa de juros, quanto mais a taxa de juros cai, mais o risco o país cai também, é proporcional. E quanto mais o risco o país cai, a tendência é que o mercado financeiro suba e o dólar caia. Hoje nós chegamos a ter o DI da ponta curta, que é o DI FUT, que é o 2021, nós chegamos a ter ele a menos 1,52 e no intraday ele chegou a bater menos 0,85, tanto é que foi justamente esse movimento de queda mais acentuado. O que pesou muito hoje no mercado brasileiro, além das viradas lá fora, né,
foi a questão do deputado lá falando que sempre pode ter risco de não votarem a Previdência. Isso estressou o mercado, obviamente, né? Então, vamos ver amanhã. Como essa queda dos juros foi bem acentuada, eu vejo assim, com uma possibilidade fortíssima de amanhã ter pelo menos uma correção nesses juros, né? E você tem ali um 2021 com uma queda de 1,19%, é uma queda bastante expressiva, né? Se a gente olhar o gráfico, é ainda mais expressivo. Então isso poderia sim trazer uma correção aí nos juros, levando o mercado um pouco abaixo. Enfim, nada que vá virar o mercado, mas poderia sim fazer algum movimento. E vamos só finalizar aqui falando de fluxo, né? Por que a gente analisa o fluxo? InvestMax, agradeço aí o Wagner Caetano, espero que um dia ele assista. Gosto muito de você, professor. Suas análises são uma referência para mim. Espero que eu possa estar prestigiando Vossa Senhoria da melhor forma possível fazendo esse trabalho aqui. Temos aqui o InvestMax que mostra datas. Lembrando, pessoal, a B3 ela mantém um delay de 2 dias úteis. Então a gente nunca vai ter a informação do dia. A não ser que você, investidor, vá lá e acompanhe por si próprio através do Times in Trades. É muito difícil você conseguir fazer esse tipo de parâmetro. Então, vamos por aqui. A gente tinha menos 47 dia 27 e agora estamos com menos 49. Só para explicar para quem não sabe, isso aqui é investidor estrangeiro, esse aqui é investidor institucional, esse aqui é pessoa jurídica financeira, esse aqui é pessoa jurídica não financeira e esse aqui é pessoa física. Você percebe que pessoa física, não financeiro, jurídico financeiro não tem muito peso. O que manda mesmo é institucional e investidor estrangeiro. Eles estão sempre muito bem pau a pau. Um está vendido e o outro está comprado, né? Então, basicamente, quem está segurando a onda no futuros do Brasil é o institucional mesmo. Institucional e a pessoa jurídica financeira, né? Agora vamos lá. No gráfico à vista, nós chegamos a ter 1 bi comprado, depois caiu para 763, depois 388. Não me surpreenderia, como teve esse aumento aqui no contratos futuros, não me surpreenderia se eles tiverem virado para queda não, tá? Não me surpreenderia mesmo. O gringo ele está muito receoso, né? Muito preocupado, isso aí pode acabar influenciando um pouco. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Foi literalmente uma aula, né? Quase uma hora aí de vídeo. Espero que você tenha gostado de tudo aqui, que possa ser de valor, que possa contribuir para você. Espero trazer mais materiais aqui, materiais de valor, materiais que agreguem no nosso conhecimento. Eu estou no mercado financeiro já tem alguns anos, acumulo perdas, acumulo ganhos, acumulo muito aprendizado e muita gente boa que eu conheci nesse meio de trajeto. Então eu espero que eu possa contribuir de alguma forma e transmitir esse conhecimento para você ao longo do tempo, ensinando desde o mais básico, mas que muita gente não sabe, como a alavancagem, o que é, como funciona, o que é um contrato futuro, tudo isso, até os avançados, como operar commodity, operar opções, o que é venda coberta, o que é travas, sabe? Eu quero abordar tudo isso. Então, com o longo do tempo, lógico, se tiver um feedback bacana das pessoas que gostam desse tipo de conteúdo e que buscam esse tipo de conteúdo, eu espero poder ajudar dessa forma vocês, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. A você que assistiu até aqui, agradeço o prestígio. Se puder compartilhar esse vídeo com seus conhecidos, enfim, vamos trazer mais pessoas para o mercado de renda variável, que isso com certeza ajudará muito, porque caso você não saiba, a Bolsa de Valores tem sim um papel fundamental na economia. A gente fala disso mais à frente. Um forte abraço e até mais breve.